reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união. Algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Jesus tem preparado para nós um mundo cheio de paz e de alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união. Algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Que coisa boa nós estarmos reunidos aqui nesse intuito, nesse objetivo de louvar ao Deus da nossa vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa celebração online que nós realizamos nesse 8º domingo após Pentecostes, hoje 18 de julho de 2021. Uma alegria celebrar culto contigo. Eu gostaria de acolher você com a palavra bíblica que é lema para essa semana. Palavra do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, onde ele diz: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Uma promessa maravilhosa que Deus faz para a gente. Quando Deus fala, algo acontece. A palavra de Deus não volta vazia, mas ela cumpre o seu propósito. Que os nossos corações possam estar abertos para receber essa palavra de Deus e que ela de fato possa gerar a transformação na nossa vida que nós precisamos. Convido a nos prepararmos para termos um momento de confissão de pecados. E nós queremos fazer essa preparação cantando um hino que é baseado no Salmo 32, um salmo de Davi, onde ele confessa o seu pecado a Deus. E ele nesse salmo diz que enquanto ele não confessou o seu pecado a Deus, ele se sentia sendo esmagado, como se os seus ossos fossem esmagados. E quando ele confessa, então, como isso traz paz ao seu coração. Cante comigo esse hino.
colocamos diante de Deus em oração, feche os seus olhos. Bondoso e amado Deus, muito obrigado que nós podemos nos colocar na Tua presença como filhos, filhas amadas por Ti e que são plenamente aceitos, Senhor, apesar da nossa maldade, apesar do nosso pecado. Obrigado que Tu nos amas tanto a ponto de nos aceitar como nós estamos, mas o Teu amor é tão grande que também nos transforma e nos faz diferente de quem nós somos. É um amor que quer nos moldar, nos fazer a imagem do Teu Filho Jesus, a imagem que Tu mais amas, Senhor. E nós queremos nos deixar ser transformados por esse amor. Nós queremos que o Teu amor inunde a nossa vida a cada novo dia, nos revele onde nós temos vivido de forma irresponsável, egoísta, mesquinha, Senhor. E que Tu possas fazer de nós vasos novos, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Transforma-nos conforme a Tua vontade, Senhor, e conforme os Teus propósitos. Isso nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós confessamos o nosso pecado, nós podemos ouvir a palavra de graça do nosso Deus. E Ele diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva aqueles de espírito oprimido. Daqueles que nele confiam, nenhum será condenado. Essa é a promessa que Ele nos faz no Salmo 34. Nós queremos acolher com alegria essa palavra de Deus e crer no perdão dos nossos pecados, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Convido também a ouvirmos a leitura bíblica do texto que guia a nossa reflexão nessa manhã. O texto previsto é de Efésios capítulo 2, os versos 11 até 22. Carta que o apóstolo Paulo escreve à comunidade de Éfeso, capítulo 2, então eu leio a partir do verso 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamavam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para que se tornem morada de Deus por meio do seu Espírito. Até aqui a palavra de Deus que nós acolhemos em nosso coração, com alegria, porque cremos que é palavra de salvação também para nós. Gente querida, eu creio que o texto que nós lemos hoje, ele tem algo para nos ensinar acerca da natureza da igreja. O que é a igreja de Jesus? Quem é a igreja de Jesus? A maioria das cartas que Paulo escreve para as primeiras igrejas cristãs estão cheias de exortações, cheias de repreensões, devido a problemas que essas comunidades enfrentavam: divisões, fofocas, adultérios, imoralidade,
conflito entre pessoas, atitudes de preconceito, entre tantas outras coisas que nós lemos que aconteciam nessas comunidades. Nesse caso específico, na carta para a igreja de Éfeso, nós podemos perceber nesse capítulo que nós lemos que o assunto que Paulo trata era sobre divisão, conflito e preconceito. Ele aqui está falando dos estrangeiros, de pessoas que estavam chegando à fé, que estavam se juntando à comunidade em Éfeso e que eram provenientes de outros contextos, de outras culturas. O seu jeito de viver era outro, diferente com relação ao dos judeus. E havia então um conflito, havia dificuldade de se relacionar, de tratar as pessoas. Os judeus se portavam com ar de superioridade e algumas pessoas se sentiam melhores do que as outras na comunidade. E diante de toda essa situação que eles estão vivendo, Paulo se vê obrigado a escrever e a ensinar eles como conviver, como se relacionar com o diferente. A comunidade então era marcada por conflitos e por problemas, e por isso Paulo também escreve a sua carta. No entanto, apesar dos inúmeros problemas que Paulo sempre encontra e sempre precisa resolver nas suas cartas para as comunidades, eu acho curioso que a introdução que ele faz para a maioria das suas cartas, ele sempre começa as suas cartas chamando os cristãos daquela igreja de santos. Isso é muito curioso. Na nossa carta, na carta de Efésios, se a gente pegar o primeiro capítulo, os 2 primeiros versos, Paulo vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que são de Éfeso. A vocês graça e paz da parte de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aos santos e fiéis. Como nós podemos entender essa afirmação de Paulo? Quem são esses santos para quem ele escreve, a quem ele se refere? Será que ele está afirmando que os membros dessa comunidade são pessoas que têm um comportamento exemplar, que são moralmente perfeitas e por isso ele chama eles de santos? A gente tem que abandonar esse pensamento pelo conteúdo da carta. Por isso que nós lemos no capítulo 2, a gente tem que descartar essa alternativa, porque a gente vê que de santos não existia nada, que existe conflito, existe problemas. Nós não encontramos ninguém perfeito para quem Paulo se dirige. Pelo contrário, é sempre para um grupo de pessoas problemáticos, com posturas, com erros que são grotescos. As cartas de Paulo eram, na maioria, para corrigir problemas das comunidades, pessoas que erravam, que pecavam. Por isso, Paulo não está falando com gente perfeita. Para a gente entender o que Paulo quer dizer com santos, nós precisamos reparar no adjetivo que ele usa logo depois. Quando ele chama os cristãos de santos, ele logo depois faz um complemento: em Cristo Jesus. E isso faz toda a diferença. O que fazia daquela comunidade uma comunhão de santos, e o que faz de qualquer comunidade ao redor do mundo uma comunhão de santos, é o fato das pessoas viverem ligadas, estarem em Cristo Jesus. Nós não somos santos por nossos próprios méritos, mas nós somos santos porque Cristo Jesus nos santifica. Ele nos chama de santos e por isso nós vivemos a comunhão dos santos. Mas se a gente olhar para o nosso currículo, cada um de nós traz um currículo junto de si, uma história da qual a gente não tem muito, nada, quase nada para se orgulhar. Somos todos assim, eu, você, os nossos irmãos. Em outra carta aos Coríntios, Paulo escreve em 1 Coríntios 6, 9 a 11: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, adúlteros, homossexuais, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus.
Olha como Paulo é duro e direto. Ele não tem constrangimento nenhum em falar do passado dos coríntios. Vocês eram imorais, idólatras, adúlteros, caluniadores. Ele sabe para o público que ele está falando. Paulo não finge que qualquer comunidade é moralmente perfeita. E assim é, meu irmão, minha irmã, em todas as comunidades, com todos nós. Nós não encontramos ninguém que seja moralmente perfeito em nosso meio. A primeira realidade que esse texto me ensina, que a gente precisa reconhecer, que a gente precisa enxergar em relação à igreja, é que ela é formada por pessoas com falhas morais. Eu e você temos falhas morais. Cada pessoa que senta do nosso lado no culto, no domingo, nos bancos da igreja, é alguém que é um ex, seja um ex perverso, um ex imoral, ex idólatra, ex ladrão, ex adúltero, ex avarento, ex trapaceiro. Você pode pensar e nomear inúmeros pecados. E não nos enganemos, não é só quem senta ao nosso lado, mas nós mesmos também o somos. Nós somos pessoas que pelo nosso caráter nós cometemos pecados, nós nos desviamos da vontade de Deus. E a gente não pode negar, não pode ocultar isso. Qual é o seu nessa lista? E de repente talvez o seu não está nessa lista, né? Olhando para esses que Paulo citou, você diz, bom, não cometo nenhum deles, mas certamente existe algo que nos afasta de Deus. Algo que Paulo também escreveria, que diz, olha, isso, todos aqueles que cometem esse erro não herdarão o reino dos céus. E outra realidade que nós precisamos nos dar conta é que muitas vezes não são tão assim. O que eu quero dizer? Talvez ainda hoje algumas pessoas estejam tentando trabalhar, lutar, lidar com as suas dificuldades, lutando contra os seus pecados e contra os seus vícios. Estão sentadas ao nosso lado no banco da igreja e ainda estão lutando contra a sua velha natureza. Alguém que de repente já encontrou a graça de Jesus, que foi impactado pelo amor de Deus. Alguém que está buscando ser diferente, mas que ainda enfrenta lutas diárias contra essa velha natureza. Pode ser alguém do seu lado, pode ser você mesmo. Você se reconhece nessa situação? Assim, nós só podemos dizer que nós somos santos, não pelas nossas forças, mas porque Jesus diz que nós somos santificados, nós somos feitos santos em Jesus Cristo. Ele é aquele que leva o nosso pecado e nos dá a sua santidade e sua justiça. Lutero disse que na cruz aconteceu uma troca maravilhosa. Cristo carregou tudo aquilo que é nosso, que é a nossa maldade, o nosso pecado, e Ele nos deu tudo aquilo que é dele, que é a sua santidade, sua comunhão com Deus. Essa troca maravilhosa aconteceu na cruz de Cristo, e portanto nós somos justos por Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo que somos justos, nós continuamos sendo pecadores. Essa é a contradição, essa é o drama que nós vivemos como cristãos. Simultaneamente justos, porque Cristo nos diz que nós somos justos, mas pecadores, porque a nossa velha natureza continua impregnada na nossa carne. Gente, nós precisamos ter a consciência de que a igreja é isso, uma comunidade de gente que traz profundas marcas do nosso passado. Nós somos marcados pelo nosso passado, por tudo aquilo que a gente viveu, sofreu, tudo aquilo que a gente cometeu. Nós somos, a igreja também é uma comunidade de gente que ainda traz grandes lutas no presente. Nós não nos livramos das nossas lutas contra o pecado, contra o mal. E a igreja é uma comunidade de pessoas que caminham com esperança em direção ao futuro, certos de que a redenção da nossa vida e da nossa história estão em Cristo Jesus. E nós caminhamos nessa direção, confiando na plena redenção que Jesus vai nos trazer. A esperança não faz do cristão alguém pronto, alguém que já está acabado, mas faz de nós pessoas em obras. Nós continuamos sendo pessoas em obras. E Paulo então escreve essa carta para lembrar isso aos irmãos de Éfeso.
Eu destaco os versos 16 a 18, que para mim são centrais. Cristo Jesus veio reconciliar com Deus em um só corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade entre as pessoas. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Cristo veio para reconciliar aquilo que estava afastado. Ele veio destruir qualquer inimizade que havia, diz o nosso texto. Por isso, na igreja é muito importante reconhecer o nosso pecado, a nossa culpa, e reconhecer que ao nosso lado também estão pessoas pecadoras que precisam da graça de Deus e com as quais a gente precisa ser amoroso e misericordioso. Ninguém é melhor do que ninguém. Diante de Jesus, nós somos todos pecadores agraciados com o seu perdão. Nós somos filhos que são reconciliados com o Pai. E no texto que nós lemos, Paulo está dizendo que Cristo une todas as pessoas que creem sob esse mesmo alicerce do amor de Deus. Por isso, a marca da igreja deve ser a marca da união. Todos que creem são unidos pela cruz de Jesus Cristo. Eu vejo que o convite que o apóstolo Paulo nos faz nesse texto, e na verdade não é um convite do apóstolo Paulo, é um convite do próprio Deus, através daquilo que Paulo escreveu, é de que a gente deixe de lado tudo aquilo que nos divide e que nos separa, que a gente não construa muros de inimizade, mas como o texto diz que ele derrubou os muros de inimizade, mas que a gente possa construir pontes em direção ao nosso próximo. Que a gente deixe de lado as nossas diferenças, nossas brigas, nossas mágoas do passado. Toda comunidade tem a sua história de desentendimentos, tem os seus atritos, e eu sei porque eu passei por muitas comunidades e nenhuma delas é uma comunidade que só tem alegrias, que só tem momentos felizes. Existem opiniões contrárias, existem atitudes que marcam, que magoam, mas lendo esse texto de que Jesus trouxe a paz, que ele rompeu o muro de inimizade, que ele trouxe união, eu creio que esse texto nos chama a lembrar de que o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Aquilo que nos une é muito maior do que o que nos separa. Jesus Cristo é o centro da nossa fé e nele nós temos o perdão e a reconciliação dos nossos pecados. Nele nós podemos olhar para o nosso irmão que erra, falha, e a gente pode estender a mão e dizer: eu entendo, porque eu sou tão pecador quanto você. A matéria-prima que Deus está usando ao longo da história para fazer a sua igreja somos nós, gente limitada, imperfeita e falha. Mas quando nós olharmos a história da nossa vida e da nossa igreja, o que vai nos saltar aos olhos não vai ser quão virtuosos e quão perfeitos eles eram, quão virtuosa era a nossa comunidade, quão sem problemas, mas sim quão gracioso Deus foi para conosco. Porque o propósito de Deus, através da igreja, não é criar um grupo de pessoas que propaguem e divulguem as suas virtudes enquanto indivíduos, mas sim as virtudes de Deus em nos amar, apesar do nosso pecado, apesar da nossa maldade, a virtude de Deus em nos perdoar, em nos restaurar, a partir da obra de Cristo Jesus. Gente querida, a igreja é uma comunidade de pessoas agraciadas, limitadas, imperfeitas, mas agraciadas, e que cada dia é trabalhada e esculpida por Jesus, unida no amor de Jesus. E Paulo então nos chama a reconhecer que nós somos pessoas assim e que cada pessoa que está ao nosso lado também é assim. Se nós tivermos essa consciência do pecado nosso e do nosso próximo, nós vamos ser mais humildes na visão que nós temos de nós mesmos e nós vamos ser mais graciosos, mais amorosos no nosso relacionamento com o nosso próximo. Que a gente possa buscar ser uma comunidade de pessoas santas na presença de Deus. Santas no sentido de que são santificadas por Cristo Jesus e que se deixam trabalhar por Ele. Que a gente possa estender o mesmo amor, o mesmo perdão
mesma misericórdia para quem está do nosso lado. E que assim Deus possa trabalhar em nossa vida, em nossa comunidade. Por Cristo Jesus. Amém. Gostaria de convidar você a orar comigo. Nós queremos ter um momento de intercessão também pelas pessoas doentes, enlutadas. Feche seus olhos e coloque os seus pedidos, aquilo que está no seu coração, na presença de Deus. Bondoso e amado Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que nos abre os olhos para enxergar quem é a tua igreja, Senhor. A tua igreja não é composta por pessoas moralmente perfeitas, mas ela é feita de pessoas falhas, pessoas que têm as suas lutas, as suas dificuldades, Senhor, mas que, porque foram alcançadas pelo teu amor, se colocam num caminho novo. Estão dispostas a trilhar o caminho do amor, do perdão, da reconciliação e aprender de Ti a cada novo dia, Senhor. Nos ajuda a enxergar a igreja dessa forma, porque assim a gente vai ser muito mais amoroso no nosso olhar para o nosso irmão, a gente vai saber dar menos peso para conflitos, para brigas, acontecimentos do passado, e a gente vai saber que o mais importante é a gente viver unidos, Senhor, para dar um bom testemunho para aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Nos ajuda, Senhor, a abrir mão de intrigas, problemas do passado, que a gente possa exercitar perdão, que a gente possa exercitar amor com aqueles que estão sentados ao nosso lado, que a gente chama de irmão e irmã na fé aqui na igreja, Senhor. Nos dá essa consciência em nome de Jesus. Nós queremos também pedir por irmãos e irmãs, Senhor, que estão doentes, que estão hospitalizados, que precisam receber o Teu toque, Senhor, a Tua cura, a Tua intervenção na vida deles. Senhor, olha por todas as situações de sofrimento, traz novo ânimo, vigor para as pessoas hospitalizadas, Senhor, para os profissionais de saúde que estão sobrecarregados já há mais de 1 ano e meio, Deus, traz o Teu renovo, Senhor. Cuida das famílias enlutadas, seja por aqueles que perderam um parente para a Covid, Senhor, ou por outro motivo. Deus, tem misericórdia, se põe ao lado dessas pessoas e restaura, traz a Tua paz. Em nome de Jesus, nós queremos entregar tudo aquilo que trazemos em nosso coração nas Tuas mãos, Deus, confiando que se elas estão contigo, estão bem cuidadas. Cada pedido, cada súplica, cada anseio, nós deixamos na Tua presença, orando conforme Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Convido a cantarmos nosso último hino, que diz: vem, derrama paz e bênção sobre esse povo, a igreja que se chama povo Teu. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo Teu. Dá-nos Teu amor, dá-nos Tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Que Deus possa fazer grandes coisas em nós, por nós
através de nós, também na nossa comunidade entre irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante a sua face e nos dê da sua maravilhosa paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos na paz e sirvamos ao nosso Senhor com muita alegria. Até o nosso próximo encontro.